Quando as pessoas me perguntam de investimentos, elas sempre estão interessadas em saber qual o rendimento e quanto tal investimento gera de lucro. Esquecem totalmente de me perguntar sobre os riscos. Entender os riscos é tão importante quanto saber o retorno, porque uma coisa está relacionada com a outra. A relação de risco e retorno é como se fosse a lei da gravidade no mundo dos investimentos. Quanto mais risco um investimento tiver, maior o seu retorno. É simples, curto e fácil de entender. Quanto mais risco você correr, maior retorno você deveria ter. Porém, todavia, entretanto, isso não significa que quanto mais risco você correr, mais retorno você vai ter. Quando se trata de investimentos, entender, administrar e mensurar riscos é bem difícil. Por isso, a maioria dos investidores acabam correndo riscos elevados sem saber. Mas hoje você vai conhecer um investimento que é considerado livre de risco. E aí, gente, beleza? É muito prazer, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e especialista de investimentos. Bom, antes de você fazer qualquer investimento, você precisa entender três conceitos fundamentais que eu vou te falar no vídeo de hoje. Bom, o primeiro conceito fundamental é o retorno. Bom, o retorno, ele geralmente, ou ele é variável, como os retornos em investimentos em ações, em criptomoedas, fundos imobiliários. Bom, o nome já é autoexplicativo, né? Renda variável, retorno variável. Simplesmente é um investimento que você não tem visibilidade, você não tem noção de quanto você vai ter de retorno caso você invista, né? Porque ele varia. Mas também tem investimentos cujo retorno ele é indexado. Ele é indexado a uma taxa ou a um índice específico, né? Geralmente, todos os investimentos de renda fixa, ele possui uma taxa, um indexador. Bom, geralmente, essas taxas, esses indexadores, eles são de dois tipos. Eles são pós-fixados ou são pré-fixados, né? E a principal taxa usada nesse tipo de investimento são duas, né? Ou geralmente a taxa DI, né? Ou é a taxa Selic. Mas a taxa DI, ela segue a taxa Selic. Então, o mais importante de você entender no vídeo de hoje é o que é a taxa Selic, né? Então, basicamente, a taxa Selic é a taxa de juros da economia, né? Aqui no site do Banco Central, a gente consegue ver a meta para a taxa Selic. Atualmente, a taxa Selic está em 15% ao ano, né? É o patamar mais alto desde 2016, desde novembro de 2016, de acordo com o gráfico aqui. Bom, a taxa Selic é a taxa de juros básica da economia. Ela é a taxa de juros referência em toda a economia do Brasil. Simplesmente isso significa que quando a taxa Selic sobe, todas as taxas de juros da economia tendem a subir também. E a mesma coisa ao contrário, né? Quando a taxa Selic está caindo, todas as taxas de juros da economia tendem a cair também, né? Então ela é referência, é uma taxa de juros referência na economia. Por consequência, ela acaba sendo também a principal taxa de referência nos investimentos. Um bom exemplo seria que o Tesouro Selic, que como podem ver, eu estou aqui no site do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma do governo onde você pode emprestar dinheiro para o governo, onde você pode fazer investimentos de renda fixa, você pode emprestar dinheiro para o governo e você vai ganhar juros, você ganha juros como de retorno. Bom, aqui o Tesouro Selic ele tem vários períodos e como podem ver aqui, o Tesouro Selic ele é indexado, ele é vinculado à taxa Selic. Então, basicamente significa que se você aplicar hoje uma quantia no Tesouro Selic, seja ele 2026, 2027, você vai receber como rendimento a taxa de juros Selic, né? Ela é a sua referência de rendimento, a sua referência de rentabilidade. E ela é aplicada diariamente, o seu retorno ele vai ser diário. Então, basicamente é por isso que o Tesouro Selic, né, é um título, é um investimento pós-fixado, né? Porque a taxa Selic ela tem um rendimento diário, né? Então depois que você aplica, que você vai vendo o seu rendimento, né? Ele é posterior, né?
Esses investimentos, né, além deles, também temos os investimentos pré-fixados. E aí, como principal exemplo, eu tenho aqui o Tesouro pré-fixado. É, bom, existem outros investimentos também que são pré-fixados, mas como principal exemplo temos o Tesouro pré-fixado. Basicamente, como um rendimento, ele tem uma taxa de juros fixada, né? Que nesse caso aqui é 14,97%. Né? O prefixado, você já tem é, exatamente o conhecimento de quanto você vai receber de rendimento no final dos seus investimentos. Né? Então, ele é muito mais previsível. Né? Bom, se você quiser entender a diferença entre pós-fixado e pré-fixado, no meu blog eu tenho um artigo, né, que explica exatamente a diferença entre investimentos pós-fixados e pré-fixados. Tem outros conceitos mais chatinhos que não daria para explicar somente num vídeo, então eu vou deixar o link desse meu artigo do meu blog na descrição do vídeo. Aí se você quiser interesse em saber mais detalhadamente, com mais detalhes, com mais exemplos, a diferença entre pós-fixados e pré-fixados, é só você clicar no link do artigo. Bom, seguindo, o próximo conceito fundamental que você tem que entender, além do retorno, é o risco. Bom, o risco existe vários, é um conceito muito amplo, mas hoje o principal risco aqui que eu vou explicar para vocês é o risco de inadimplência. Basicamente, em resumo, é o famoso calote. Bom, no caso do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. E teoricamente, como o governo ele é dono da máquina de impressão, ou seja, o governo imprime dinheiro, teoricamente não tem como ele te dar um calote, porque é só ele imprimir dinheiro para te pagar. Entendeu? Então, por isso se fala que os títulos públicos são investimentos livres de risco, pelo menos livre de risco de calote, nesse caso, justamente porque o governo ele pode imprimir dinheiro para te pagar. Né? Então, esse enfim, é um dos riscos que é importante você entender, mas não é o único, existem outros riscos também. Mas, enfim, outro conceito importante de você entender é o conceito de liquidez. Quando a gente está falando de liquidez em investimentos, a gente basicamente está falando de conversibilidade em dinheiro. Ou a gente está falando também de prazo, né? Quanto tempo você consegue converter seu investimento em dinheiro? Um bom exemplo aqui é o próprio Tesouro Selic. Ele é considerado um dos investimentos mais líquidos do mercado, só que não é o mais líquido, porque quando você aplica, vamos supor, você fez uma aplicação de uma determinada quantia no Tesouro Selic hoje. Aí daqui um mês você quer resgatar esse dinheiro, você consegue, porque o Tesouro Direto ele garante o resgate do seu dinheiro, né? Ele garante a devolução do seu dinheiro, no caso do Tesouro Selic. Então, você vai conseguir resgatar ele geralmente com um prazo ali de 2 dias. Né? O prazo de resgate seria 2 dias úteis. Então, você aplica o dinheiro, depois quando você for resgatar, você pede o resgate na plataforma do Tesouro Direto. Em 2 dias úteis, o dinheiro vai estar disponível na conta da sua corretora e você vai poder transferir para o seu banco para poder usar esse dinheiro. Bom, é um prazo curto, só que é líquido, é um título líquido, porém, algumas pessoas indicam ele para reserva de emergência. E eu não acho ideal justamente por conta disso, né? Porque você tem ali esses 2 dias de resgate para você ter acesso ao dinheiro. No caso de uma emergência, não tem como você esperar 2 dias, né? Porque é uma emergência, né? Então, não acho ideal você deixar toda a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, justamente por conta disso. Eu acho que um investimento que tenha liquidez diária, liquidez imediata, seria mais ideal para a reserva de emergência. Porém, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro da economia do Brasil, pelo menos. É até mais seguro que a poupança, porque é, é mais fácil um banco quebrar do que o governo quebrar, né? Ou seja, tipo, acho que é menos difícil o governo quebrar do que um banco. Já quebraram alguns bancos no Brasil. Se você jogar aí na internet, você vai achar recentemente alguns bancos que já quebraram.
Então, basicamente, o Tesouro Selic é o título, é o investimento mais seguro do Brasil, justamente por conta de você estar emprestando dinheiro para o governo. E o governo tem a máquina de imprimir dinheiro. Portanto, para começar a investir seu dinheiro, você precisa entender como funciona sua rentabilidade. Se ela é pré ou pós-fixada, você precisa entender melhor os riscos envolvidos, né? Como, por exemplo, o que eu dei aqui, que é o risco de calote, que no caso do Tesouro Direto é bem mitigado, justamente por conta dessa questão do governo ser dono da máquina de impressão de dinheiro. Porém, o Tesouro Selic é um investimento menos arriscado do Brasil, por isso seria ideal começar por ele. É, por último, é importante você entender a liquidez do investimento. Em quanto tempo eu consigo resgatar ele e transformar ele em dinheiro de fato ali disponível na minha conta? Você tem sempre que ficar esperto com isso, né? Porque às vezes tem muito investimento que, às vezes, o seu dinheiro pode ficar preso, e aí para resgatar, às vezes você pode acabar perdendo uma parcela dele. Por hoje seria isso. Não esquece de curtir se gostou. Se inscreva para receber mais vídeos, e comente suas dúvidas e sugestões. E se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até mais.